Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Brasil tem segundo turno tranquilo, mas com abstenção alta. A taxa de abstenção no segundo turno foi de 29,26%. Só perde para o de 2020, durante a pandemia. 727 cidades terão prefeitas em 2025. Eu sou Raquel Teixeira e este é o Boletim.leg. O Brasil encerrou no domingo o período de eleições municipais de 2024. O índice de abstenção ficou perto de 30% do eleitorado. Ao avaliar o segundo turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, enfatizou a tranquilidade da votação e a solidez da democracia brasileira. Repórter Pedro Pincer. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a eleição municipal de 2024 se deu com tranquilidade e exaltou o que chamou de monotonia democrática vivenciada no pleito deste ano. A fala foi em pronunciamento depois das apurações do segundo turno. A ministra exemplificou seu argumento falando das 23 ocorrências e 8 inquéritos registrados pela Polícia Federal ao longo do dia. A ministra disse ainda que o clima de violência em eleições, assim como a intolerância e a disseminação de informações falsas a respeito do pleito, são práticas fora do comum e da regularidade democrática, e que o decorrer tranquilo da eleição é um reflexo de que as instituições estão funcionando. Tanto a entrega que a Justiça Eleitoral apresenta agora ao povo brasileiro na finalização deste processo é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira está funcionando com instituições sólidas, seguras, um processo eleitoral exemplar. A taxa de abstenção no segundo turno foi de 29,26%, maior do que na primeira rodada da eleição, quando foi de 21,7%. O índice do segundo turno só perde para o de 2020, durante a pandemia, quando a abstenção foi de 29,5%. Segundo Carmen Lúcia, essa taxa variou de acordo com o município, havendo localidades com 16% de eleitores ausentes, enquanto outras bateram a faixa dos 30%. MDB, PSD, União Brasil e PL são os partidos que mais elegeram candidatos para prefeituras nas capitais. Quem informa é o repórter João Guilherme Bugarim. O PSD e MDB elegeram 5 candidatos cada nas capitais brasileiras, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre e São Luís. O União Brasil e o PL elegeram 4 candidatos cada um para prefeituras em capitais brasileiras. O PT, partido do presidente Lula, elegeu um candidato para prefeito em Fortaleza no segundo turno. Entre outros partidos que levaram seus candidatos à vitória em prefeituras estão o PP com João Pessoa e Campo Grande e o Podemos com Porto Velho e Palmas. Já o PSB venceu em Recife, o Republicanos em Vitória e o Avante em Manaus, completando a lista das capitais. 727 prefeituras serão chefiadas por mulheres a partir de 2025, o que corresponde a cerca de 13% dos 5.569 municípios brasileiros. Repórter Marcela Diniz. São 64 prefeitas a mais do que em 2020, quando foram eleitas 663 mulheres, um aumento de 1 ponto percentual. Disputa entre 2 candidatas só houve em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, com vitória de Adriane Lopes sobre Rose Modesto, e em Ponta Grossa, no Paraná, com Elizabeth Schmidt eleita e Mabel Canto em segundo. Das outras 6 capitais que tiveram mulheres concorrendo com homens, só houve vitória em Aracaju. Emília Correia será a primeira mulher prefeita da capital sergipana. Fora as capitais e a cidade de Ponta Grossa, apenas Olinda e Uberaba elegeram mulheres. Mirela Almeida, de 30 anos, será a prefeita mais jovem de Olinda. E em Uberaba, quem comandará a prefeitura a partir de 1º de janeiro será Elisa Araújo. O desempenho feminino nas eleições é um dos tópicos pesquisados pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. José Antônio Moroni, que integra o colegiado de gestão do Instituto, avalia que o mecanismo de 30% de cotas das candidaturas femininas por
por si só, não garante avanço significativo na ocupação dos espaços de poder por mulheres. Para ele, o ideal é que haja também a cota de 50% no número de cadeiras. O que a gente precisa é ter, sim, um mecanismo de cota, mas na questão das eleitas. Então, a gente tem que pensar aquela questão da paridade. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.